as lutas, conquistando o que você precisa. E nós apenas precisamos descansar no Senhor e saber que um vinho novo vai vir. E que a glória da segunda casa, do segundo tempo, vai ser maior do que a da primeira. Aleluia! Você crê nisso? Então aplauda o Senhor! Aleluia! Que venha, Senhor, a sua glória sobre nós, sobre a sua igreja. Que venha, Senhor, uma unção fresca sobre nós, Pai. Nesta tarde, Senhor. Unção fresca sobre a minha cabeça, com as misericórdias que se renovam. Um vaso novo, moldado por tuas mãos, tecido novo, refaz meu coração.
de ti. Tem mais da tua presença, Deus. Tem mais do teu favor, Senhor. Você pode fechar os seus olhos e ver o que o Senhor está fazendo aqui. Tua glória, há mais do teu vinho, há mais de ti em nossos corações, Deus, há mais de ti em nós, no nosso interior. E é isso que nós queremos nesta tarde, Senhor. E vinho novo, eu sei que tens mais. Diga ao Senhor, o teu renovo. Quantos precisam desse renovo do Senhor nesta tarde? E vinho novo, eu sei que tens mais. Eu sei, Jesus. Eu sei, Jesus. Eu preciso de ti. O vinho novo, a tua presença. A tua presença restaurada, Jesus. Meu cálice transborda. Só igreja e vinho novo. Diga pra Ele. Oh, tens mais, Jesus. Meu cálice transborda. Assim como as suas misericórdias se renovam a cada manhã, assim é a sua presença em nós, Pai, renovada, porque Tu és um Deus fiel, um Deus que ouve as nossas orações, um Deus que atende o nosso clamor, um Deus que vem quando eu chamar, quando eu gritar, quando eu chorar. O Deus na minha vida, Jesus. Vens quando eu te chamar, toda vez que eu chorar. Minhas lágrimas serão colhidas por um Deus fiel. Então eu vou te chamar. Chame o Senhor, chame. Em teus braços me lança, mesmo sem enxergar. Confio em um Deus fiel, Deus fiel. Minha vida está em ti, meus dias em tuas mãos. Posso crer, meu Deus é o fogo que me defenderá. Deus fiel, Deus fiel.
Aleluia. Você pode dar glória a Deus. Dizer que Deus é bom. Diga assim: Deus é sempre muito bom. Aleluia. Glória a Ele. Louvado seja o Senhor. Se assente, por favor. Glória ao Senhor. Estou feliz em ver você aqui. Que Deus te abençoe de uma forma tremenda e maravilhosa. Gostaria que você abrisse um texto da palavra de Salmos, no capítulo 46. Todos já acharam aí, amém? Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus não é só refúgio. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Senhor é o próprio esconderijo. O Altíssimo é o próprio esconderijo. Glória a Ele. Deus é tudo, né? E aqui diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, diga isso, há um rio. Diga assim: esse rio é rio de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Interessante, das moradas do Altíssimo, né? Então é mais do que uma morada, né, do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe em termo a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sabe por que essa expressão, Deus de Jacó? Nós começaremos a ver hoje a expressão do Deus de geração. E aqui diz o Deus de Jacó, e a Bíblia fala do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus fala do Deus, a Bíblia fala do Deus de Israel, o Deus do seu povo, o povo de Deus. Essas expressões são muito importantes para nós. E o verso 10, voltando aqui nele: aquietai-vos e sabem que eu sou Deus. Quem está dizendo isso é o Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus. Então aquiete o seu coração nos dias que você vive, seja em meio às tribulações, né? Quem sabe em meio a um grande terremoto, quem sabe em meio a um ciclone, né? Como foi a pregação do nosso pastor hoje de manhã, em meio a algo tão forte, tão poderoso que nós não temos controle algum. Não importa, Deus é o Deus que tem controle sobre tudo. Sobre tudo. Amém? Glória a Ele, glória ao Senhor por isso. Amém? Ele tem controle sobre tudo que é da nossa vida. Ainda que você ache que você tem controle. Não, você não tem. Ele tem. Ele sabe tudo a respeito de você. Ele tem o controle de todas as coisas. Aleluia. A Bíblia é muito clara nestas coisas. Nós vamos nesta hora
acreditando que Deus tem um controle também sobre a nossa vida financeira, nós vamos ofertar, nós vamos entregar os nossos dízimos, nós vamos depositar no altar do Senhor hoje, neste momento, nesta tarde. E eu quero que você creia, se você precisa de um grande milagre financeiro na sua vida. Eu já disse aqui, se você precisar de um milagre financeiro toda semana, significa que você não está administrando bem, você não está planejando bem. Mas se você precisar de um milagre de vez em quando, né, eu creio que está de bom tamanho, cabe aí, né, porque todos nós precisamos dos milagres de Deus em muitas, se não todas as áreas das nossas vidas. Glória a Ele. Levante então uma das suas mãos e ore comigo assim: Senhor meu Deus, eu creio que Tu tens o controle, que Tu és o Deus, o Senhor tem o controle das nações, o Senhor tem o controle da minha casa, da minha família, da minha vida financeira. Por isso, Senhor, nesta hora, com muita gratidão, eu vou entregar o meu dízimo e a minha oferta ao Senhor. E eu quero, Senhor, a Tua bênção. Eu preciso dela. No nome de Jesus, eu oro. Amém. Nós vamos cantar e fazer essa entrega. Logo depois, os irmãos diáconos, diaconisas vão trazer até aqui à frente. Nós vamos santificar ao Senhor. E em seguida nós vamos entrar na palavra do Senhor nesta tarde. Domínio sobre o céu e a terra.
Nós vamos santificar. Levante as suas mãos para cá. Vamos consagrar ao Senhor aquilo que nós colocamos no altar dEle. Que você possa crer que Deus é aquele que está no controle. Não perca isso no seu coração. Ele está no controle. Amém? Senhor, nós abençoamos os dízimos e as ofertas. Santificamos, Senhor. Ó Deus, aqueles que não vieram, Senhor, preparados, eles poderão, Senhor, ainda fazê-lo hoje, Senhor, com os diáconos. Aqueles que não, ó Deus, vieram preparados também poderão fazê-los através dos bancos. No nome de Jesus, nós abençoamos quem já fez durante essa semana os seus depósitos. Abençoamos, ó Deus, quem, ó Deus, nesta hora entregou o seu dízimo, a sua oferta. Santifica, Senhor, nossa vida de trabalho, a nossa vida financeira. Abençoe, Senhor, a despensa da nossa casa. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Obrigado, irmãs. Nós vamos tomar a palavra do Senhor nesta hora. Quero convidar você para vir para o primeiro capítulo da Bíblia. Não precisa falar o livro, né? Ou precisa? Gênesis capítulo 1. Os versículos, vamos começar com esses dois versículos, os versículos 27 e 28. Amém? Glória a Deus. Semana passada nós terminamos, então, né? Tudo aquilo que Deus tinha nos dado antes. E agora nós iniciaremos uma nova etapa. E eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração nesta hora. Amém? E depois eu quero dar uma ênfase muito forte a este banner que você está vendo aqui na frente, o decal. O que vai ser isto? Este é um grande movimento que nós vamos ter no próximo sábado. Próximo sábado você tem um compromisso com Deus. De estar aqui das 10 da manhã às 10 da noite em jejum. Você pode beber água. Eu vou deixar você beber água. Tá? Você pode beber água ou poderá beber água, né? Você vai poder estar aqui em oração, vai ser um dia intenso, vai ser um mover de Deus muito grande. Este é um movimento não só da Igreja de Lagoinha, é um movimento do Brasil. Algumas pessoas virão de alguns lugares do Brasil para estarem aqui conosco, para nós termos um dia de oração, de clamor, de arrependimento pelo Brasil, né, por tudo aquilo que Deus quer dispensar, Deus quer trazer sobre o Brasil. Então vamos lá, Gênesis, no capítulo 1, versículos 27 e 28. Diz assim a palavra de Deus: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Feche os seus olhos. Senhor, esta é a tua palavra e, Senhor, nós nos expomos a ela. Senhor, declaramos que somos o que a tua palavra diz que nós somos, que nós podemos fazer o que ela diz que nós podemos fazer e que nós possuímos o que ela diz que nós possuímos. Hoje, Senhor, seremos edificados mais uma vez pela tua palavra. Pedimos ao Espírito Santo que nos conceda espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento do Senhor e da sua palavra. Senhor, encontre a tua palavra como boa semente e encontre boa terra nos nossos corações. Os nossos corações já são essa própria terra, Senhor, e nós queremos que venha fertilizar, Senhor, a tua semente nos nossos corações e venha frutificar no nome de Jesus. Amém. Amém. Diga assim: eu quero que Deus fale comigo. Eu quero que a minha vida seja transformada
Eu quero que a minha vida seja impactada pela palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu faço esta oração. Amém. Glória a Deus. É interessante, nós conhecemos estes textos de Gênesis de cor e salteado. Mas eu quero trazer aos irmãos aqui, e eu creio que nós vamos trabalhar muito esta ideia do Deus de geração. Deus tem um plano multigeracional para as nossas vidas. Nós não existimos por um acaso. Nós não somos frutos do acaso. Nós não somos de uma evolução, não viemos de evolução alguma. Nós somos criados por Deus. Nós fomos e nós somos criados por Deus. E além do mais, fomos criados conforme a imagem e a semelhança de Deus. Nós nos parecemos com Deus. Mas não tente pensar em Deus fisicamente. Olha para você no espelho e vê Deus. Mas você pode olhar para um outro espelho chamado Palavra de Deus, ver você nesse espelho e através dele também você ver Deus. Através desse espelho chamado Palavra de Deus, você vê Deus. Somos parecidos com Ele. Nós vamos entender realmente o que significa a imagem e semelhança de Deus. Versículo 26 de Gênesis 1 diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então diga assim, quando Deus criou o homem, Ele criou macho. Quando Deus criou a mulher, Ele criou fêmea. Amém? Está claro para você isso? Veja bem. Quando Deus diz assim, na palavra, você sabe que quem escreveu Gênesis foi Moisés. Amém? Quem não sabia, passou a saber agora. Então, versículo 28, Moisés escreve: e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai. Você vai ver que há um mandato de Deus, há uma comissão que Deus entrega ao homem, dá ao homem no momento da criação. Deus entrega ao homem autoridade para isso. Deus estabelece, nesses primeiros capítulos você vai ver Deus estabelecendo o trabalho na vida do homem. Quando Deus diz que é para eles trabalhar o jardim, trabalhar a terra, para eles ter todo esse trabalho na terra, Deus estabelece o trabalho. Então, isso é muito bom para aqueles que têm a ideia errada de que o trabalho é uma maldição, porque isto é um ensino completamente errado. O trabalho é uma bênção. Alguns pensam que o trabalho veio por causa do pecado de Adão e Eva, então veio como castigo. O trabalho também não é castigo. O trabalho foi estabelecido antes que o homem tivesse a queda. É só ler aqui, está claro, não precisa nem de interpretar. Então só estou aproveitando o início para fazer algumas correções de ideias erradas
de interpretações erradas, não sei, né, com quem você aprendeu isso, que trabalho, né? Se alguém pensa assim que trabalho é uma maldição, trabalho é um peso, trabalho é isso, trabalho é aquilo, trabalho é uma bênção. Não foi comigo que você aprendeu essas coisas erradas. Trabalho é uma bênção, trabalho é uma dádiva de Deus. Amém? Glória a Deus. Mas nós vemos aqui nesses primeiros versículos que nós lemos, a primeira aliança de Deus com o homem. Acredito que essa talvez seja, esta passagem aqui da Bíblia inicialmente, seja a passagem mais importante na Bíblia. Muitos pensam que a Bíblia começa em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero dizer, este é um texto extraordinário, extremamente extraordinário na Bíblia. Mas a Bíblia não começa aí. A Bíblia começa aqui em Gênesis 1. É importante nós entendermos isto. Então eu creio que este talvez seja o texto mais importante na Bíblia, porque ele nos dá o ponto de partida para que nós possamos entender, não só a Bíblia, mas entender os fatos que nela contém, nós entendermos os tempos históricos que encontramos na Bíblia e possamos também entender a nós mesmos, entender a Deus, o propósito de Deus. Amém? Você está entendendo até aqui? É nesse texto que Deus mostra o propósito dele e o propósito para o qual ele nos fez, ele nos criou. O propósito de Deus, vou só antecipar para você, é para que nós pudéssemos não somente ser a imagem e a semelhança de Deus, mas sendo, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós tivéssemos domínio. Nós pudéssemos multiplicar, como o texto diz aqui, sede fecundos. Ser fecundo quer dizer aqui ter filhos. Multiplicar significa ter filhos. E encher a terra significa povoar a terra. E a palavra povoar lá no hebraico significa santificação. Portanto, Deus está dizendo, santifique a terra com os seus filhos. Tenha filhos e santifique a terra com os seus filhos. E nós vamos entender como que esse processo foi, colocado assim, bem encaixadinho no propósito de Deus, no plano de Deus para as nossas vidas. E eu creio que você vai entender nesses próximos domingos quantas coisas que você ainda não compreendia e quanta coisa na sua vida já ficou para trás no tempo, já se perdeu, porque você não conhecia. E aí a palavra, o profeta Oséias, ele diz lá no capítulo 6, no capítulo 4, ele diz, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. E eu quero dizer que por esses conhecimentos, nos próximos dias, você não vai perecer. Amém? Glória a Deus, porque você está recebendo o conhecimento. E veja bem, todo pacto que veio depois desse primeiro pacto de Deus com o homem, todo pacto que veio posteriormente, depois desta aliança aqui com o homem, foi baseada nessa aliança. Toda a aliança que Deus tem conosco nos dias de hoje, começa aqui. Foi baseado nessa primeira aliança. E essa primeira aliança, ela é tremenda. Ela é o ponto de partida do propósito de Deus na terra, na vida do homem na terra e do homem na terra com Deus. Não conseguimos entender o propósito de Cristo. Nós não conseguimos entender o propósito da igreja ou até mesmo o propósito da cruz de Cristo fora do entendimento desta aliança. Precisamos compreendê-la. Então vamos lá. Deus fez o homem e a mulher, a sua imagem.
Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: ei, você é a imagem dele. Ele te criou. A maior expressão do homem, macho, e a maior expressão da mulher, fêmea, é o casamento. Ai, 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 ai. O que você está dizendo, pastor? É isso mesmo que você ouviu. A maior expressão de um homem macho e de uma mulher fêmea é o casamento. Meu Deus, se você sair daqui entendendo tudo que você vai ouvir, você vai mudar a sua cabeça de uma forma muito tremenda. Seu modo de pensar. Tendo Deus feito o homem e a mulher, macho e fêmea, isto se tornou o fundamento dessa aliança de Gênesis capítulo 1. Olha só qual é o fundamento dessa aliança. O homem e a mulher, macho e fêmea, criados à imagem e semelhança de Deus, é o fundamento. Não foi apenas o homem que foi feito. Tem uma parte que as mulheres vão gostar demais disso. Não foi apenas o homem feito à imagem de Deus, mas foi uma mulher e um homem macho feitos à imagem de Deus. O homem sozinho é como se fosse meia imagem de Deus, mas o homem e a mulher juntos representam a imagem integral, plena de Deus na terra. Está dando um nó na cabeça aí? O que significa que não podemos refletir a imagem de Deus só com um líder macho, mas, veja bem, nós precisamos entender isso, vou repetir isso. O que significa que não podemos refletir a imagem de Deus só com um líder, homem, macho? É preciso uma perspectiva masculina e feminina para executar o domínio de Deus na terra. Você escutou isso? Que coisa, né? A maior expressão disto é encontrada aqui na palavra de Deus, no capítulo 2. Vem comigo, Gênesis 2, verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Olha aqui já a autoridade do homem. E o trabalho do homem. O homem está trabalhando aqui agora. Está entendendo? Verso 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos, para que o homem... Ou seja, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E a mulher é essa coisa maravilhosa, né? Imagina, feito de osso, de costela. Imagina se fosse feito da carne ainda, né? Já imaginou? Né? Verso 23. E disse o homem, esta, afinal,
é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Moisés termina o contexto do capítulo dizendo isto. Por isso, ou seja, ora, né? O homem deve deixar seu pai, sua mãe e se unir à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Não era o caso de Adão e Eva exatamente. Eles não tinham pais para deixar. Eles foram criados diretamente pelo Deus Trino, Deus Criador. Mas Moisés aqui já está trazendo instruções. E ele fala, por isso deixa o homem, seu pai, sua mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Bendito seja o Senhor, né? Aleluia. Depois, irmão Pedro e Denise, nós vamos orar. Não é hoje, né? Não é hoje. Nós vamos abençoar mais uma vez o casamento deles, né? Daqui uns dias. Calma lá que vai dar certo. Então veja bem. A maior expressão disso nós encontramos quando o homem, ele pode contemplar a mulher e ele diz, olha, puxa vida, afinal, agora sim, essa será a minha companheira. Porque eu creio que ele olhava aquele monte de animais, aquele monte de bicho, ele via, mas não tem nada assim parecido comigo. Não tem nada assim que se encaixa comigo. E ele estava ali desolado, então Deus, ele toma agora uma das suas costelas e ele cria a mulher a partir do homem. Ou seja, a mulher, ela é essa essência do homem, ela sai do homem e Deus estabelece os dois na face da terra. E eu quero dizer para você uma coisa, antes que houvesse uma igreja na terra, já havia casamento. Antes que houvesse civilização, já havia casamento. Oh glória, né? Antes que houvesse qualquer governo humano, já havia casamento. Já existia o casamento. Você está vendo aqui pela palavra. Eu quero lhe dizer, meu irmão, minha irmã, que o casamento é o fundamento de toda a civilização. O casamento é o fundamento de toda a sociedade. Não um ajuntamento entre dois homens, não um ajuntamento entre duas mulheres, mas o casamento entre um homem e uma mulher. Amém? Não se pode criar, olha bem aqui, por quê? Porque não se pode criar filhos com sucesso a não ser com um pai e uma mãe. Amém? Porque você precisa de ter um pai e uma mãe para refletir a imagem de Deus na criança. Era isso que Deus está dizendo, quando vocês consagrarem a terra tendo filhos, os filhos serão a imagem e semelhança de vocês na terra, e eles refletirão o meu caráter, eles terão a minha semente de vida, eles terão a minha essência, e a terra se encherá da minha presença e da minha glória com os meus filhos. Era isso que Deus estava dizendo desde os princípios, quando Ele estabelece essa aliança. Amém? Veja bem, se tentarmos educar crianças com dois homens, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer um grande insulto. Nós estaremos admitindo isso, estaremos então insultando todas as mulheres do mundo, porque nós estamos dizendo que uma criança não precisa de mãe. Por outro lado,
Quando duas mulheres adotam uma criança, elas estão insultando a paternidade, dizendo que crianças não precisam de pai. O fundamento da civilização é o casamento, porque é apenas no casamento entre um homem e uma mulher que nós temos o reflexo da imagem de Deus em toda a terra. Está me entendendo? Está conseguindo me acompanhar? Então a imagem de Deus num homem e numa mulher é o fundamento de uma civilização. É aí. Como que Deus trabalha na forma de gerações? É uma pergunta para você. Gerações são tão importantes para Deus. Deus já começa estabelecendo aqui: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Deus está dizendo, Ele já está dando aqui diretrizes de gerações. Quando nós olhamos capítulo 4 de Deuteronômio, nós vemos Moisés novamente instruindo o povo. E Moisés está dizendo, olha, vocês precisam tomar posição diante de Deus. Vocês precisam tomar os estatutos, os juízos, os mandamentos do Senhor. E vocês precisarão ensinar isso aos seus filhos e os filhos dos teus filhos. Quando pegamos Deuteronômio 6, texto que sempre usamos aqui na apresentação dos bebês. Diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E está dizendo que é para ensinar isto aos filhos, que é para passar isso para os filhos. Amém? Glória a Deus, amém? Você está entendendo? Então veja bem, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que sumariamente Deus chama a Bíblia de o livro das gerações. Nós entendemos Deus chamando a própria Bíblia de o livro das gerações. Quando olhamos, há um valor muito grande em genealogia. Mateus, o Novo Testamento começa com genealogia. Parece chato ali você ler. Mas você vai ver, né, a importância da genealogia. Você percebe que Deus é Deus de geração em geração. Amém, os irmãos na galeria aí? Amém? Deus é Deus de geração, ou de gerações. Glória a Ele. Amém? Então veja bem, interpretar bem as Escrituras. Nós não podemos interpretar bem, a não ser que nós interpretemos a Bíblia de uma forma multigeracional. E eu quero te dar um segredo aqui. A Bíblia foi escrita pelos judeus. Os homens santos que escreveram a Bíblia eram judeus. E olha que interessante, né? A mente hebraica, que é a mente dos judeus, estabelecia que uma geração estava conectada à outra. Uma geração se conectava à outra. É interessante isto. Vem comigo em Salmos 145. Diz assim o verso 4: uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Sabe o que significa isso? Significa aqui, os judeus, eles faziam, e ainda fazem, tá? O seguinte, eles conectam uma geração a outra geração. Eles conectam o seu presente com o seu passado. Eles têm um futuro seguro porque eles honram o seu passado. Eles honram o seu passado. Eles honram os pais. Eles honram os avós.
e honram tudo aquilo que tinha de essência nos seus pais e nos seus avós. É muito interessante isso. A Bíblia é um livro de gerações. O reino de Deus é um reino multigeracional e Deus não está com pressa. Eu creio que nós crentes temos uma ideia de que Deus está com pressa. Mas eu quero dizer que Deus não está com pressa. Deus não tem pressa, Deus não está com pressa e nós precisamos entender como investir em nosso futuro. E hoje, oficialmente, eu lanço um desafio a vocês, meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus. E o desafio é este: que você, a partir de hoje, não pense somente na sua geração. Que você não planeje somente a sua geração, a sua vida. Que você não pense no amanhã somente na sua vida. Quando você morrer, então acaba tudo. Eu desafio você a pensar nas gerações dos teus filhos, nas gerações dos teus netos e, se possível, nas gerações dos teus bisnetos. Você precisa pensar isso de uma maneira muito clara. Amém? Vocês topam o desafio? Começa a pensar, tudo que você pensar, tudo que você ler na Bíblia, tudo que você sonhar, tudo que você planejar, pense e planeje para muito tempo à frente. Glória a Deus. Em Gênesis 3, vamos voltar lá em Gênesis. Glória a Deus pela chuva, né? Gênesis 3, nós encontramos a primeira coisa que Satanás faz para atacar o plano de Deus. Foi tentar separar o homem e a mulher. Satanás tenta separar o homem e a mulher. Ele não conseguiu isso, mas ele conseguiu separar o homem, Adão e Eva, de Deus. Olha que golpe terrível. Ele tenta separar o homem e a mulher no casamento. O primeiro ataque do diabo na terra foi sobre o casamento. Olha que coisa terrível. E ele tentou colocar Eva contra Adão. E ele acabou conseguindo, na realidade, separar Adão e Eva de Deus. Não é um acidente que o primeiro ataque de Satanás tenha sido contra o casamento. Não é um acidente. Queridos, ele tinha algum conhecimento, porque ele viu como foi que Deus criou o homem, segundo a sua imagem, a sua semelhança, as incumbências que Deus dera ao homem, a autoridade que Deus dera ao homem. Ele já tinha percebido tudo isso, e ele já tinha desconfiado que aquilo que Deus havia dado ao homem, a autoridade que Deus havia entregue ao homem na terra, isto seria o fim dele, Satanás. Ele não teria lugar na terra. E então ele promove esse ataque. O primeiro ataque de Satanás foi contra o marido e a esposa. Se ele consegue separar o marido e a mulher de Deus, então ele consegue o domínio sobre as crianças. Escute isso aqui. Se ele consegue separar o homem e a mulher um do outro, então ele consegue fragmentar a família, dividir a lealdade e confundir as crianças. É por isso que o divórcio causa uma destruição muito séria nas crianças, porque ataca o coração dos filhos e os filhos se sentem culpados pela separação dos pais. Olha como que foi o trabalho sutil do diabo.
E a lealdade dos filhos ficam divididas. E os filhos ficam, será? Cada um fica, será que eu vou ser leal ao meu pai? Ou à minha mãe? Quando na realidade a lealdade dos filhos deve ser dividida exatamente igualmente com pai e mãe. Olha que golpe terrível. Depois que Satanás conseguiu um sucesso em atacar o casamento, dividindo-o, de Deus, separando o homem de Deus, a gente vê Deus, nós vemos Deus exercendo julgamento tanto sobre o homem quanto sobre o próprio Satanás. Gênesis 3,15, olha aí o que diz o texto. Gênesis 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabe o que está falando aqui? Aqui já está falando de Jesus. Da semente da mulher, ou seja, da mulher vai nascer um descendente. E esse descendente vai esmagar a cabeça de Satanás. É Deus dizendo aqui. Então, quando você fala da descendência, você fala de semente. E queridos, quando nós olhamos a palavra, nós vemos a história, ela passa a ser dividida entre a semente da mulher e a semente da serpente. A gente não consegue entender a história humana se não conseguirmos entender este versículo 3, ou seja, esse versículo 15 do capítulo 3. Todos os conflitos que nós vemos nos dias de hoje, todas as confusões entre pessoas, todas as guerras, tudo que você vê, tudo que nós já vimos, tudo que já está na história hoje, a nível de história de guerra, é por causa disto. Há um conflito entre duas sementes, a semente de Deus e a semente de Satanás. E eu quero lhe dizer que estas duas sementes nunca farão as pazes. Diga assim, ainda bem. Mas eu quero dizer que a semente de Deus, ela há de prevalecer. A semente de Deus é representada pela mulher, e a mulher é a semente que vem de Deus. Vemos então que a Bíblia é um livro de gerações, duas sementes, a de Deus e a do diabo competindo. E veja bem, essas duas sementes, a semente de Deus e a semente do diabo, está nos dias de hoje competindo os nossos filhos. Estou falando de filhos biológicos, não estou falando de filhos espirituais, não. Filhos. As crianças que estão nascendo nos dias de hoje, as que estão pequenininhas nos dias de hoje, elas têm recebido um ataque tão terrível. E eu quero chamar a sua atenção para que você perceba quanto que os seus filhos, quanto que crianças em sua volta estão sendo atacadas por essa semente maligna. Eu não vou nem entrar no mérito desses ataques. Talvez você fique pasmo em ouvir alguns relatórios. Aliás, se eu falasse, o meu propósito era para te pasmar. Não era para você ouvir e simplesmente ouviu. Glória a Deus. Então veja bem, esse versículo 15 do capítulo 3 mostra que o reino de Deus é um reino geracional. Por quê? Já está dizendo aqui que a descendência, se você olhar das gerações, Jesus vem lá na frente. Depois de muitas gerações. Plano geracional. Lá no começo,
Deus já estabelece um ponto dentro desse plano geral, que a descendência, o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Oh glória, né? Oh glória, que coisa tremenda isso aí. Deus é tremendo. Agora vejamos o seguinte, por que Deus disse que Ele esmagaria a cabeça da serpente através da semente da mulher? Por quê? Deus resolveu que Satanás iria ser vencido pelo homem. Seria destruído ou seria vencido pela semente do próprio homem. Na realidade, Deus está dizendo aqui para Adão que a batalha não era só dele. Ele estava dizendo a Adão, né, que através da sua semente, dele e Eva, ele estava estabelecendo um plano. E ele estava dizendo, Adão, você não vai ver esta vitória sobre Satanás no seu tempo de vida. E eu quero lhe dizer que, veja bem, muitos crentes estão esperando uma vitória completa durante o tempo da sua existência. E acreditam que o mundo inteiro vai se converter durante uma geração. Eu quero dizer para você, meu irmão, que não tem um texto na Bíblia que te garante isso. Muitas vezes você quer, né, que só na sua geração coisas extraordinárias aconteçam. Eu quero desafiar, e nesse desafio que você já recebeu, complemente isso, que você pense que existem certas vitórias que você só verá há muito tempo à frente. Eu contei aqui a história de Judá e Tamar. Tamar teve filho de Judá, que era seu sogro. Leia a história que depois você vai entender. E só depois da 10ª geração, Judá não viveu para ver. E Deus havia prometido que da descendência dele sairia um rei que a terra jamais viu e que seria extraordinário nas mãos de Deus. E Deus cumpriu. Leia os últimos versículos do livro de Ruth. Você vai ver lá 10 linhagens e na 10ª nasce Davi. Um rei que a terra jamais tinha visto. Deus cumpriu. Muitas vezes nós vivemos hoje num tempo do imediato. Nós vivemos num tempo daquilo que é tão rápido, né? Do micro-ondas, da internet, de não sei quantos megas e tal. E vai, é só um clique, pá. Já chegou do outro lado. Do outro lado do mundo, né? E nós queremos as coisas muito rápidas. Mas eu quero lhe dizer que construir vidas e construir linhagem, construir gerações, isto se leva tempo. E quando você faz o investimento correto, vai dar fruto. O reino de Deus é propagado através das gerações. Através de 2 reinos que se competem. Entendemos que a guerra existe hoje no mundo. A guerra que existe hoje no mundo, né, ela é tanto física quanto espiritual. Nós podemos ver isto. Nós vemos tantas lutas físicas naturais e vemos tantas lutas espirituais. São guerras que nós vivemos por causa de quê? Por causa das 2 sementes. A semente do diabo, que quer competir com a semente de Deus. Por isso que nós temos esses conflitos. Agora, quando nós olhamos, vem para Gênesis capítulo 9. Nós poderíamos falar tantas coisas aí, mas vamos direto em Gênesis capítulo 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Você vê aqui agora Deus, porque eu não estou
eu não quero falar do dilúvio. Esse momento aqui no capítulo 9 já é depois do dilúvio. E Deus, ele se dirige a Noé, e Deus fala com Noé, e Deus diz assim, a palavra de Deus diz assim, Deus abençoou Deus a Noé e a seus filhos. E lhes disse para Noé e a toda a família, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Depois do dilúvio só sobrou Noé com sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras. E aí Deus está dizendo para eles, e Deus aqui reafirma, Ele ratifica a aliança que Ele fizera com o homem no capítulo 1 de Gênesis. Deus restabelece aqui esta aliança, e você vai ver que Deus basicamente Ele repete o que está em Gênesis no capítulo 1. A aliança de Gênesis 9, nós podemos chamar de comissão cultural que Deus estabelece com Noé. Que é uma comissão para infiltrar e tomar toda a cultura para o reino de Deus. Quando nós olhamos, sede fecundos, tenho filhos, multiplique, tenha muitos filhos, e encha a terra, povoe a terra, santifique a terra com os seus filhos. Deus está dizendo e reafirmando aqui esta aliança. Deus deu a Adão domínio sobre a ordem criada lá em Gênesis capítulo 1, verso 28. Mas presta atenção aqui, irmãos, isso aqui é muito sério na igreja. Isto é muito sério, presta atenção nisso que eu vou dizer. Vou repetir para você. Lá em Gênesis 1, 28, Deus deu ao homem domínio sobre toda a ordem criada. Mas Deus não lhe deu domínio sobre outros seres humanos. Deus não lhe deu domínio sobre outros seres humanos. Esse domínio que Adão tinha, e que está explicado aqui no capítulo 1 de Gênesis, só fala da criação. Isso significa que nós não podemos dominar ou manipular outras pessoas. E nós falamos aqui há poucos dias, e domingo, nós falamos sobre a estrutura, né, do domínio do espírito de Jezabel, que principalmente ela busca se infiltrar no meio do povo de Deus, da igreja, para controlar e manipular e trazer toda uma situação, né, de opressão maligna sobre a vida das pessoas. Então veja bem, nós não podemos manipular ninguém, absolutamente. Por isso que eu digo aqui, né, às vezes eu digo alguma coisa, e meu irmão, você acredita se você quiser. Por quê? Porque você é livre, eu não vou manipular você para acreditar. Eu não vou, né, controlar você para que você acredite. Então Deus repete a aliança para Noé, né, quase as mesmas palavras, mesmas exatas palavras, Deus, Ele repete aqui. O que prova que o mandato, olha, o que prova isso? Que o mandato cultural de Gênesis 1 está valendo. Diga assim, está valendo. Diga assim, o mandato está valendo. O mandato cultural continua em efeito mesmo depois da queda de Adão, porque Deus, aqui no capítulo 9, Ele ratifica esse mandato. Está entendendo, amém? Glória a Deus. Isto quer dizer que ainda somos chamados para termos domínio sobre toda a terra. Não, ninguém entendeu nada. Eu disse que ainda nós somos chamados para termos domínio sobre toda a terra. Amém?
Somos chamados para termos domínio sobre toda a terra. Glória a Deus. Amém. E veja bem, nós não somos chamados para forçarmos as pessoas a acreditarem em Cristo, mas para termos domínio sobre a terra. A palavra domínio, no contexto de Gênesis, significa influência. Então, dominar é influenciar. Diga isso, dominar, conforme Gênesis, significa influenciar. Amém? Influenciar. A palavra domínio, então, significa influenciar. Mas veja bem, no Novo Testamento, esse termo, esta palavra domínio, ela não existe. Mas veja bem, no Novo Testamento o termo equivalente a domínio é quando Jesus amarra a toalha na cintura e começa a lavar os pés de seus discípulos. Acho que vocês não entenderam. Você vai entender melhor. A palavra domínio não é usada no Novo Testamento, mas essa palavra é explicada através do serviço e do amor exercidos pelo povo de Deus na face da terra. Presta atenção, meu irmão, lá no teu trabalho, quando você tem um colega em aflição e você o serve, você ora por ele, você conversa com ele, o que significa? Você está influenciando a vida dele. Obviamente você está exercendo domínio sobre o espaço, sobre o lugar aonde você e aquele colega se encontram. Dá para você entender isso, amém? Consegue entender? Então veja aí, é aí que nós ganhamos influência, servindo as necessidades da humanidade. A comunidade chega ao encontro das necessidades das outras pessoas. Nós acabamos nos tornando as respostas para os grandes problemas do mundo. Realidade, está de pé esse mandato cultural, está de pé essa comissão cultural que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos não apenas influenciar, mas que nós pudéssemos, de fato, entender que influenciar era como dominar, ter o domínio sobre, ter o controle. E eu quero dizer, irmãos, que quando nós, a igreja do Senhor, entender isto, as pessoas, o mundo vai pedir para que nós os lideremos. O mundo vai pedir ao povo de Deus, por favor, nos lidere, sejam os nossos líderes. Vocês estão conseguindo me acompanhar mesmo? Estou desconfiado. Eu trabalhei num lugar muitos anos. E eu tinha ali um escritório. Era dentro da Federação das Indústrias, ali na Avenida do Contorno. E o meu escritório tinha dia que era gabinete pastoral. E as pessoas vinham e queriam conselhos. Elas queriam que eu orasse. Elas queriam que eu orientasse. Sempre daquela forma. Sabe o que eu estava exercendo? Influência sobre elas. É isto que Deus espera de você, onde você trabalha, meu irmão, minha irmã. Ah, pastor, mas eu não tenho uma sala, eu não posso fazer dali um gabinete pastoral. Eu não estou dizendo isso. Depois naquele tempo, fui para uma faculdade. E sextas-feiras, em geral, era o dia da cerveja. Então tinha um boteco perto que tinha até um número de sala. O número era, depois do número geral de tantas salas, era o número seguinte.
vai para a sala tal. Era o boteco. E sempre me chamavam. E eu nunca fui com eles. Não, você toma um Guaraná com a gente. Eu pensava assim, não dá. Guaraná é amarelo igual cerveja. Eu ponho num negócio no copo, o irmão passa por ali, é um escândalo terrível. Não dá. E depois que começam a beber, começam a falar bobeiras, besteiras. Mas eu tinha influência sobre eles. Eu tinha influência sobre todos os meus colegas da sala. Todos eles. E sempre me chamavam. E tinha alguns, eles próprios, quem que é isso, rapaz? Respeita, né? Respeita o Ronaldo, você sabe que ele não vai com a gente, tal, né? Não adianta você ficar chamando. Outros que não eram crentes, eles faziam a defesa. Porque eu influenciava sobre eles. Isso significa ter domínio. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, veja bem. Em primeiro lugar, Deus está falando de domínio sobre a terra através do casamento. Recapitulando aqui. Porque Ele disse, sejam férteis, multipliquem-se e dominem a terra. O primeiro pacto tinha a ver com gerações. Ser férteis tem a ver com ter filhos. E multiplicar tem a ver com treinar os próprios filhos para que eles tenham suas próprias famílias. E em Gênesis 3 nós vemos, a palavra nos mostra que a primeira linha de ataque de Satanás foi contra o casamento. Aí nós vemos o julgamento de Deus sobre Satanás. E Deus dizendo que através da semente da mulher Ele vai vencer Satanás. Através dessa proposta, ou desse juízo de Deus, o Senhor estava dizendo que o reino de Deus iria vir através da multiplicação das sementes pelas gerações, de gerações em gerações. No capítulo 9, Deus começa tudo de novo. E Deus repete o mandato cultural através de Noé. O mandato de Gênesis 1, 28, né? Que está em efeito nos dias de hoje, mesmo depois da queda de Adão. E agora então, vem comigo para o capítulo 12 de Gênesis. Amém? Todo mundo achou o capítulo 12? Capítulo 12, como é que está escrito aí? Deus fala, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que interessante isso aí. Deus é mais específico agora com essa aliança. Ao invés do homem ter domínio sobre a terra, agora o Senhor está dizendo que vai abençoar todas as famílias da terra através da semente de Abrão ou de Abraão. Percebe a diferença? Deus agora está dizendo, olha, eu vou abençoar todas as famílias da terra através de ti, Abraão. Com Abraão, Deus é mais específico, porque agora ele podia construir mais com Abraão do que ele pôde construir com Adão e com Noé. Vou explicar isso aqui, presta atenção aqui. De Adão, do tempo de Adão até Noé, você pode entender o seguinte, que a raça humana retrocedeu, ela perdeu terreno. A coisa não ficou boa, tá? E daí, por diante, Deus teve que destruir
tudo lá em Noé, né? E tudo com o ser humano, com o dilúvio sobre a terra. Mas agora, com Abraão, finalmente, ele consegue fazer um progresso. Quem faz esse progresso? O homem. E Deus com o homem consegue progredir. Tá? E é por isso que agora ele é mais específico no modo de como essa aliança vai encher a terra. Não é um acidente que Deus tenha dito a Abraão. E ele disse: Abraão, você vai abençoar a terra através das suas famílias. Era a família que devia abençoar a terra em Gênesis 1, 28. E agora ele está dizendo para Abraão: através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Você consegue ver a importância do casamento? As irmãs solteiras que querem se casar, por favor, não fiquem tristes, se alegrem. De uma forma ou de outra, é por causa do casamento que você existe. Se não é o caso de todos, tá? Mas eu quero dizer para você, quando a semente da mulher, Jesus, veio e esmagou a cabeça da serpente, e na cruz derramou o sangue dele para reconciliar com Deus, não somente o homem, mas todas as coisas, para restaurar todas as coisas, tudo veio a se encaixar e a entrar no processo normal e natural, dentro do propósito natural e normal de Deus. Amém? Glória a Deus. A importância de criarmos nossos filhos biológicos para servirem a Deus. Você nota isso? É importante. É importante. Tá? Mas na outra etapa eu vou falar dos filhos espirituais. Não, calma, não fiquem tristes. Tá? Nós vamos falar também dos filhos espirituais. Não vai ser hoje, mas vamos falar deles. E eu quero dizer, irmãos, não haverá transformação com casamentos acabados. Os irmãos me ouvem falar muito da transformação. Não haverá transformação com os casamentos acabados, com os filhos destruídos. Isto não vai acontecer. Nós precisamos entender isto. Tá? Mesmo com jejum e oração para que haja transformação. Mas se não houver um alinhamento das famílias com a palavra de Deus, nós não vamos ver grandes mudanças na terra. Interessante, né? Essa tarefa está dentro do reino de Deus, não separado do reino. A batalha espiritual de jejum e oração, nós podemos dizer assim: nós vamos tomar a política, nós vamos transformar a cidade, nós vamos transformar a nação. Nós precisamos ver a grande transformação de Deus, o grande alinhamento de Deus com a família, em nome de Jesus, amém. Se toda a família crente no Brasil, olha que desafio esse aqui, se toda a família crente no Brasil andar e viver uma vida que reflete a imagem de Deus, criar seus filhos conforme a palavra de Deus, para que eles possam também refletir a palavra de Deus, ou a imagem de Deus no Brasil, e treinar os seus filhos para serem líderes na terra, em 2 ou 3 gerações, nós veremos o Brasil transformado e o mundo sendo impactado através do Brasil, através da igreja brasileira. Que coisa! Enquanto o mundo está abortando seus filhos, se nós então treinarmos os nossos filhos para serem conforme o plano de Deus, nós vamos ver
A grande transformação acontecendo. A igreja brasileira se estenderia para todos os lugares das nações e haveria plena transformação, mesmo, não fique escandalizado, haveria plena transformação, mesmo sem um avivamento. Imagine com um avivamento. Imagine com um grande mover de Deus. Você quer discipular os seus filhos? Quer? Você quer ser uma pessoa discipulada? Tome a palavra de Deus. Se a gente pudesse planejar algo e ficarmos horas só, a gente faz intervalo, aí você vai, toma água, né? Vai dar uma descansadinha, volta para você pegar mais a palavra de Deus. Seria muito interessante. Você quer discipular os teus filhos, então deixe-os ver você. Olha o desafio. Quer discipular os seus filhos, deixe-os ver você servindo às pessoas necessitadas. Viu que o desafio não é fácil? Deixe-os ver você no reino de Deus servindo às pessoas. Não somente os necessitados, servindo as pessoas. Por isso que Deuteronômio, o texto que a gente sempre lê aqui, olha aqui, vem nele, Deuteronômio capítulo 6. Agora vai refrescar. Amarás, pois, Deuteronômio 6:5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Então aqui não está dizendo que é para você ensinar falando, mas é para você ensinar convivendo, ao andar, ao deitar, andando pelo caminho, né? É para isso. E aí diz, também as atarás como um sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Escreve a visão, escreve a palavra, fixa nos lugares, mas eu creio que a questão mais importante é o exemplo. Os meus filhos, eu falo isso com muita tranquilidade, a mãe está ali. Os meus filhos não podem dizer, um dia vi meu pai falando uma mentira. Eu escutei meu pai falando isso assim, assim. Eu escutei na nossa casa o meu pai falando mal de fulano, de Beltrano. Os meus filhos nunca poderão dizer tal coisa. Quando acontece uma faíscazinha de um assunto desse, ou eu ou a mãe, nós cortamos imediatamente. Entende? Os nossos filhos vão querer servir a Deus. Se nós refletimos a imagem de Deus, eles também terão que refletir a imagem de Deus. Semelhantes a Deus, significa o quê? Semelhantes a Deus, eles têm o caráter de Deus, eles têm a essência de Deus na vida deles. Os seus filhos têm, eles precisam ter a essência de Deus em suas vidas. Glória a Deus. Você teve entendimento? Ponha-se em pé, por favor, queridos. Você já tem um desafio. Planeje, pense a sua vida para pelo menos
3 gerações à frente. Pode ser mais, 4. Mais do que 4 se torna bastante difícil. Mas eu quero que você pense nisso, olhe para a palavra de Deus. Então diga assim comigo: Senhor, diga assim orando, tá? Diga assim: Senhor meu Deus, que bom poder ver na tua palavra que o mandato que o Senhor deu para Adão e Eva, depois ratificou com Noé e a sua família, está valendo para mim até o dia de hoje. Senhor, eu posso ter domínio, eu posso ter influência sobre as pessoas no meu lugar de trabalho. Eu posso ter influência sobre as pessoas em todos os lugares. Senhor, me ajuda a compreender com mais profundidade este assunto. Senhor, eu sei que somente através da família, do casamento, é que se pode perceber a imagem de Deus refletida na família. No nome de Jesus, Senhor, me ajuda. Eu quero que a minha família seja, os que ainda não são salvos, sejam salvos. Os que ainda não te servem, Senhor, possam vir para te servir. Senhor, que o meu testemunho junto da minha família possa ser um exemplo, e que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, opere essa obra maravilhosa na vida dos meus familiares não convertidos, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor, e que a vida deles sejam transformadas de glória em glória na própria imagem de Deus. Senhor, me ajuda, que a minha vida, tudo aquilo que não está alinhado ainda com a tua palavra, seja, Senhor, alinhado na minha vida, em nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que tu queres fazer na minha vida, faça, Senhor. Eu estou pronto para receber do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você quer ensinar? Em 1 João 2, diz assim, 2:10, 11. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Há muita gente andando, mas odiando. Não, eu estou andando, eu estou avançando. Tá, aqui está dizendo, anda nas trevas. Está dizendo aqui, anda nas trevas, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Tá? Então, há um texto em Provérbios capítulo 20. Aquele que foge, é mais ou menos assim, aquele que foge de um desacato, ele está fazendo uma grande, ou seja, ele será honrado. Eu já fiz isso. Na presença de meu filho.
Sabe o que é você fugir, sem engolir seco e você fugir do desacato? Então muitas vezes ensinar os filhos é mais do que você falar palavras, menino faça isso ou menino não faça aquilo. Eu principalmente ensinar com a própria vida. É ensinar com um exemplo. Amém? Eu quero orar por você, meu irmão. Pois nós vamos orar por outras pessoas e nós vamos encerrar. Não creio que você vai sair daqui correndo debaixo da chuva. Então calma aí. Vamos orar? Eu sei que você entendeu essa palavra. E é só o começo dela, é só a introdução. Nós vamos trabalhar nela nos próximos domingos. E a partir do próximo domingo, falando em próximo domingo, nós vamos receber, porque os últimos 40 dias deste ano, a igreja de Lagoinha está sendo toda convocada para jejum, para jejuar e orar ao Senhor até que o ano termine. E você só vai entregar o jejum no dia 1º do ano. Então só vai poder comer depois da meia-noite. Na virada do ano, né? Também você só vai sair do Mineirinho muito depois disso, né? Na passagem do ano, então não tem problema, tá? Então no próximo domingo você vai receber, né, algo instrutivo que vai te trazer como que você vai fazer. Então já vai pensando no que você vai jejuar. Você pode tirar as carnes, você pode tirar o arroz, o feijão, o pão, o queijo, leite, essas coisas. Pode tirar tudo se você quiser, né? Então, né, já vá pensando, escolhendo 10 itens que você vai jejuar. Bom, 10 itens, 10. É a carne. Para mim o maior sacrifício não é a carne, é doce. Já pensou aquelas tortas assim, né? Então é sacrifício. Eu quero que você pense em algo que é sacrifício. Não vai jejuar de jiló se você não gosta de jiló, de quiabo se você não gosta de quiabo. Então pense, vai já pensando. Domingo que vem você já chega com isso aqui já em mente. Amém? Outro desafio, irmãos, isso aqui é sério. Eu gostaria de ver todos vocês aqui onde nós estamos, tá? É um movimento de oração, jejum, oração, clamor, né, por um avivamento, mas por uma terra sarada, por um mover de Deus que venha nos sarar, que venha nos, né, trazer algo novo, diferente. Amém? Então esse é o nosso desafio. Sábado que vem nós começaremos aqui às 10 da manhã e vamos terminar às 10 da noite. Depois das 10 da noite você pode fazer o seu jantar, né? O seu almoço depois das 10 da noite, tá? Então vem preparado, né? Traz a sua vasilhinha d'água, alguma coisa. Venha preparado para você passar o dia aqui conosco, tá? Será um tempo tremendo. Teremos muitas orações de arrependimentos, muitos clamores, ofertando ao Senhor não somente a adoração, mas o arrependimento também. Nós veremos um grande resultado disso. Desde Estados Unidos até a Argentina, o povo de Deus está unido a este mover de oração e de arrependimento. Tudo bem? Então tá, vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, eu quero te abençoar. Eu quero desafiar você a não vir aqui, ou desafiar você a vir somente com uma ideia em mente. Eu venho para estar na presença de meu Deus, para ser edificado pelo Espírito Santo, para crescer, para ser liberto, para ser transformado de glória em glória, para que cada vez mais eu possa parecer com Ele, o
meu Deus que me criou segundo a sua imagem e a sua semelhança. Senhor, estamos aqui reunidos, somos teu povo, Senhor. A tua presença, Senhor, ela é tremenda, Senhor. Quando nós, ó Deus, entendemos pela tua palavra, e o Espírito Santo que está com a tua igreja, e nós somos a tua igreja, então Ele está conosco. Nos ajuda, Senhor, em nossas fraquezas. Senhor, obrigado, Senhor, por esta verdade. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que ela nos mostra, Senhor, que nós somos o teu povo e que nós temos uma comissão cultural que o Senhor nos incumbiu, como o Senhor deu a Adão e Eva, ratificou com Noé, e depois o Senhor reafirmou isso com Abraão. E Senhor, nós somos abençoados através desta aliança. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Senhor, nós somos dessa descendência, somos como filhos de Abraão. Senhor, então nós recebemos de ti todas as bênçãos que o Senhor disse através de Abraão, que abençoaria todas as famílias da terra. E é interessante, Senhor, nós olhamos para o texto, que o Senhor não diz, abençoarei todos os homens na terra. O Senhor diz, abençoarei todas as famílias. Serão abençoadas todas as famílias da terra. As famílias, porque, Senhor, o Senhor mesmo estabeleceu a família como fundamento da civilização. O Senhor estabeleceu a família como fundamento da sociedade. E, Senhor, não há, Senhor, uma sociedade bem-sucedida se ela não tiver famílias bem-sucedidas. E, Senhor, nós oramos porque no nosso Brasil, Senhor, grandes, ó Deus, movimentos têm sido feitos cada vez mais, Senhor, para destruir a família, para destruir, Senhor, o conceito de família. Mas nós declaramos, Senhor, que nós somos contra esses movimentos, as ideias desses movimentos, em nome de Jesus. Nós declaramos a falência, ó Deus, desses movimentos, dessas ideias que são ideias malignas, são ideias que brotaram em corações humanos, mas são ideias que vieram das sementes de Satanás. Nós repudiamos isto em nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos que somos a favor da vida, somos a favor da vida, somos a favor dos filhos. Nós somos contra o aborto, nós somos a favor da vida, nós somos, ó Deus, a favor do casamento. No nome de Jesus, nós somos a favor, ó Deus, de filhos. Somos a favor, Senhor, das famílias. Senhor, enquanto os abortos acontecem, a terra está sendo contaminada, mas enquanto filhos nascem, a terra está sendo abençoada. Enquanto filhos nascem na presença de Deus, a terra está sendo consagrada ao Senhor. Que os filhos dos crentes do Brasil, Senhor, possam, ó Deus, receber esta revelação. Que os pais recebam esta revelação da Tua palavra, Senhor. Este entendimento, ó Deus, que família, ela reflete, marido e mulher, homem e mulher refletem a imagem completa de Deus na terra. Oramos, Senhor, para que cada irmão aqui, cada homem, cada pai de família, cada mãe de família sejam abençoados. Senhor, oramos para que cada filho que está aqui, cada filha sejam abençoados. Em nome de Jesus, Pai, que sejam abençoados, ó Deus, os seus planos, os seus sonhos. Ó Deus, os sonhos de casamentos que sejam abençoados, ó Pai. Ó Deus, traz, Senhor, ó Deus, homens convertidos ao Senhor, ó Deus, para de dentro da Tua casa. Traz, Senhor, mulheres convertidas, ó Deus, para dentro da Tua casa, para que aqui sejam discipulados, sejam, ó Deus, preparados para que possam sair das quatro paredes e discipular a cidade de Belo Horizonte. Abençoa Teu povo, Senhor, em tudo que colocarem as mãos, sejam abençoados em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, amém, aleluia. Rapidamente então, para nós terminarmos, né, porque o reloginho vai e a chuva já passou, você ir embora.
Eu quero dar uma oportunidade a você que veio aqui nesta tarde, você que não tem Jesus, você que ainda não é um crente, você ainda não entregou, não fez uma oração dizendo: Deus, eu quero que Jesus venha, entra no meu coração, na minha vida, para ser o Senhor e o Salvador da minha vida. Eu quero orar por você. Eu vou pedir à igreja que se assente uns instantes, já uns minutinhos nós sairemos. Levante alto a sua mão, eu quero orar por você. Você que está dizendo: eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida, eu quero que Ele transforme a minha vida, eu quero entender a palavra de Deus. Levante alto a sua mão, eu quero orar por você. Está ali um homem, Deus te abençoe. Aonde temos outra pessoa, está ali a senhora, Deus te abençoe. Outras pessoas, levante alto a sua mão, eu quero orar por você. Deus vai fazer uma grande reviravolta na sua vida. Ele vai entrar nas suas lutas, nas suas dificuldades. Ele vai entrar na sua falta de paz. Ele vai entrar na sua intranquilidade. E Ele vai fazer algo no seu interior. Levante alto a sua mão, eu quero orar por você, quero te abençoar. Então, tá lá, Deus te abençoe. Então vem aqui pertinho de mim, vem cá, Senhor. Você está com a bolsa, traz aqui já a bolsa. Traga tudo o que é de vocês. Vem aqui para frente. A senhora que está atrás também, né, levantou sua mão. Vem cá pertinho de mim, eu quero te abençoar. Venham, nossa equipe esteja recebendo. Alguém quer reconciliar com o Senhor? Precisa dessa reconciliação, estava afastado dos caminhos de Deus. Então venha agora rápido. Nós vamos orar, eu quero te abençoar nesta hora. Aleluia. Aleluia. Recebe ela. Venha, tem mais alguém que quer vir? Venha, esta é a hora de Deus para você. A igreja já pode ficar de pé. Feche os seus olhos, vocês que estão aqui na frente. Orem repetindo comigo assim, dizendo: meu Deus e meu Pai. Fala para ela repetir: meu Deus e meu Pai, nesta hora eu entrego a minha vida a Jesus. Eu te convido, Jesus, vem nesta hora, entra no meu coração para ser o Senhor da minha vida, para ser o Salvador da minha vida. Jesus, eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida. Transforma, Jesus, a minha vida e o meu caminhar na terra. Deus Pai, perdoa os meus pecados. Eu oro no nome precioso, o nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos orar por vocês agora. Levante as mãos, o povo de Deus. Pode ficar aqui, por favor. Fique aqui. Senhor, nós abençoamos estas vidas preciosas que vieram, declarando que Jesus, a partir de hoje, é o Senhor e o Salvador das suas vidas. Senhor, eu peço a Ti, entra nos seus particulares, entra, Senhor, nas suas vidas. Senhor, muda, que sejam transportadas do império das trevas para o reino do Senhor, para a luz do Senhor. Que a transformação do Senhor venha, que o poder do Evangelho transformador do Senhor entre em seus corações e faça uma grande mudança para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Amém. Vocês vão receber instruções da nossa equipe aqui. Então receba as instruções, nós queremos ensinar. Todo o povo, levante as mãos para cá. Deus, nós abençoamos cada uma das pessoas que estão com seus nomes nos pedidos de orações. Abençoamos, Deus, e pedimos que o Senhor, segundo a Tua palavra, venha ouvir, respondendo esses clamores agora, em nome de Jesus. Levante a sua mão que eu quero te abençoar. Senhor, todo o povo que está com a mão levantada nesta hora vai ter uma semana abençoadíssima. Senhor, eles aprenderam que onde eles trabalham, eles podem exercer influência sobre a vida daquelas pessoas. Portanto, Senhor, eu peço a Ti, derrama da Tua unção, da Tua graça,
que eles possam ver mais ainda na Tua palavra, Senhor, sobre o homem, sobre o mandato de Deus para o homem na terra e, Senhor, o poder que o Senhor deu, a autoridade que o Senhor deu ao homem na terra. Abençoa todo o Teu povo, abençoa suas famílias, guarda-os, livra-os do homem violento, do homem mau, do homem assaltante, do homem sequestrador, juntamente com todos os membros das suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Domingo que vem, às 3 horas, nós estaremos de volta. Deus te abençoe. Obrigado, irmãos, no som, na gravação, no louvor, os diáconos, na dança, todos. A paz do Senhor até domingo que vem, se Deus quiser. Ou até sábado, né? Se Deus quiser, no Decal.